Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos aqui o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 11 de junho, com Nations League, né, como grande destaque da Europa, Série A do Brasil, Série B do Brasil e alguns amistosos. É o que eu provavelmente vou tentar fazer nesse sábado, tá? Lembrando para você, esse é um canal sobre trade esportivo, meu nome é Theo Borges. Esse, obviamente, além do Bom Dia Mercado, você vai encontrar muitos outros conteúdos por aqui, inclusive um curso sobre trade para te ajudar a entender coisas que você não entende aqui no Bom Dia Mercado, né, de diálogo, de algum tipo de expressão, mas também bem mais a fundo sobre a nossa profissão. O link está aqui embaixo na descrição, ou você pode digitar o meunome.com, está aí embaixo também na imagem do vídeo. Você também tem aquele botãozinho azul ali do canal do Theo, que é o meu Telegram. E se você quiser me acompanhar no Instagram, não é uma rede que eu utilizo muito, você também pode me acompanhar. Fica aqui então o pedido para você se inscrever nesse canal se você não é inscrito ainda. Tenho sempre feito os meus planejamentos aqui junto com vocês, sempre que eu vou trabalhar. E se você puder deixar o like no vídeo, ajuda bastante. Vamos embora? Vamos começar com Nations. Fica mais fácil, a gente deixa o Brasil para o final. Às 10 horas da manhã, se eu não me engano, é o primeiro jogo do dia, porque nos amistosos eles são mais à noite, né? Nessa sexta-feira a gente teve um amistoso da Coreia do Sul com o Paraguai que ficou 2-2 e foi bem cedo, 8 horas da manhã. Mas esse jogo da Ucrânia vai ser às 10, então é o primeiro jogo de sábado já de estreia, tá? Quem acompanhou o jogo da Armênia com a Escócia, a vitória da Escócia fácil por 2-0, a Escócia poderia ter goleado aquele jogo facilmente, viu que a Armênia chegou pouquíssimas vezes. O principal jogador armênio é o Mkhitaryan da Roma, não está disponível na seleção, né? Está lesionado. Se eu não me engano, machucou justamente na final da Roma, quando foi campeão em cima do Feyenoord. Então é um jogo que encaminha para um back Ucrânia, tá? A Ucrânia nitidamente contra o time da Irlanda, o último jogo da Ucrânia, a vitória da Ucrânia por 1-0, nitidamente foi possível ver que a Ucrânia ela desanimou um pouco pelo fato de não conseguir ir para a Copa, né? Ela acabou perdendo a vaga para País de Gales. E deu para ver que no início do jogo a Ucrânia estava desinteressada, a odd da Ucrânia corrigiu, e aí a Ucrânia foi fazer o seu gol depois no segundo tempo de bola parada. Então, assim, o que você precisa ver para essa odd de 1,22 da Ucrânia é se ela está com vontade, se ela recuperou de fato aquela vontade de jogar, porque, óbvio, é muito broxante você estar perto de uma Copa do Mundo e ficar de fora. Então, o jogo em seguida foi com a Irlanda, não gostei do desempenho da Ucrânia, mas o time da Armênia é muito fraco. Então, pode sim encaixar um back Ucrânia aqui. A defesa da Ucrânia não é espetacular, mas pode sim encaixar o back Ucrânia aqui. A Ucrânia é espetacularmente boa na bola aérea, mas é ainda melhor em finalizações de fora da área. Então, mesmo que a Armênia faça um jogo bem defensivo, a Ucrânia pode sim encontrar os espaços. Então a única coisa que eu posso enxergar nesse jogo aqui seria uma possibilidade de back Ucrânia, desde que ela esteja correspondendo em campo, tá? Não vamos inventar moda, não vamos ficar trabalhando só com peso de camisa, só com ruindade do adversário, vamos trabalhar com leitura, né? Lembra que o que eu faço aqui com vocês é o que eu de fato vou fazer no jogo, né? Eu não vou te dar dicas de entrada, não vou te dar dicas de palpites, não vou montar bilhete para você aqui, eu vou trabalhar ao vivo e desde que a Ucrânia me monte aqui, me mostre, né? Uma superioridade decente, porque a Armênia realmente é muito fraca, principalmente sem o seu principal jogador, tá? República da Irlanda e Escócia. Bom, dificilmente eu vou perder muito tempo falando com vocês algo específico desse jogo por conhecer as equipes, porque realmente eu não conheço tanto, né? O time da Escócia eu acompanhei mais, tanto nas playoffs das eliminatórias da Copa, quando ela saiu para a própria Ucrânia, que a gente acabou de falar, quanto também para o último jogo da Escócia com a própria Armênia, que a gente acabou de falar também. Então, a situação da Escócia da Copa do Mundo já foi de eliminação e a situação da Escócia na Nations vem de uma vitória contra a Armênia. O time da Irlanda é totalmente pautado em bola aérea. Na verdade, todas as Irlandas, né? Tanto a República da Irlanda, a Irlanda do Norte, são seleções pautadas em bola aérea, em bola alta, em bola alçada na área, tanto de escanteio quanto, obviamente, de cruzamento. E a Escócia vem jogando um pouco mais pelo chão, mas se você abrir o leque da Escócia durante os jogos, você vai ver que a força da Escócia também é pelo alto. Então, eu acredito num jogo mais truncado, mais parelho, um jogo com cara de under, tá? Mas se for
verificar alguma coisa mais específica aqui, fica de olho nessas bolas aéreas, tá? Dificilmente eu consigo colocar algum favoritismo aqui. Aí vamos começar os jogos de pular, né? Ilhas Faroé e Lituânia. Jogo difícil, complicado, muito complicado mesmo em relação à qualidade. Tive o desprazer de acompanhar jogos das Ilhas Faroé, com todo respeito, nos últimos dias, né? Fui insistente, vi o jogo inteiro e olha, sinceramente é complicado, tá? Então esse aqui é o primeiro jogo que eu vou pular do dia, afinal de contas a gente tem um monte de jogo. Então esse jogo de 1 hora eu vou pular, vou deixar as estatísticas desse jogo no PDF de apoio para vocês, tá? Começando os jogos da Série A da Nations. Holanda e Polônia. A Holanda vem de uma vitória fora de casa e desinteressada contra o País de Gales. Se eu não me engano foi fora de casa. Foi fora de casa. Vencia por 1-0 até os 90, tomou um gol de empate e foi lá e fez o gol da vitória. Um gol de cabeça bonito até. Então a Holanda vem de 2 vitórias, uma goleada para cima da Bélgica. Desculpa. Uma goleada para cima, tô confundindo a Bélgica com a Polônia. Uma goleada para cima da Bélgica por 4-1, se eu não me engano, tô com a memória um pouquinho melhor, né? Já melhorei também aqui. E a Polônia vem de uma vitória contra País de Gales, de virada, também um time bem desinteressado, e uma goleada sofrida para a Bélgica, né? Então a Bélgica tinha sofrido no saldo de gols e agora já se recuperou. O que precisa ser visto aqui? Tá? Para mim, ofensivamente, no meio-campo, na defesa, talvez ofensivamente a Polônia com o Lewandowski consiga parear alguma coisa, mas de maneira geral a Holanda é muito superior e está muito mais preparada que a Polônia. O que precisa ser visto aqui é qual é a intensidade e quais são os jogadores que a Holanda vai colocar em campo, porque a Holanda jogou o segundo jogo com o País de Gales com um time misto, não foi o mesmo time que jogou contra a seleção da Bélgica. Então precisa ser visto primeiro qual é a seleção que vai entrar em campo, porque se for a mista, essa odd da Holanda pode estar muito baixa. Se for titular, tudo bem. E, obviamente, o que mais interessa pra gente, a intensidade em campo, se o time realmente está querendo alguma coisa. Para mim, é um jogo para gols com tendência de vitória da Holanda, desde que a Holanda queira jogar. Mas para 1,36 contra uma seleção da Polônia, que também está na Copa do Mundo, que aprontou algumas vezes já, e a gente já viu isso, e que tem o Lewandowski, talvez seja um pouco mais puxado essa odd. O que pode justificar essa odd seria um comportamento mais recuado da Polônia, um desinteresse talvez da Polônia nessa competição, afinal de contas a Polônia já está na Copa do Mundo. Essa competição não dá vaga na Copa, mas a Polônia sabe muito bem que num grupo com Bélgica e Holanda dificilmente ela vai ficar em primeiro, né? Então vamos ver, tá? Eu vou deixar aqui listado a possibilidade de trabalhar gols, tá? Eu vou puxar aqui também no nosso PDF de apoio esse jogo. Aqui, ó. Não, esse aqui é o da Inglaterra. Hungria. Aqui, Holanda e Polônia. Olha só, nos últimos jogos de eliminatória da Polônia, onde ela de fato jogou sério, 8 gols de cabeça marcados pela Polônia, sendo 4 de escanteio, tá? A Holanda marcou 5, 3 de escanteio e 1 de falta direta. Tem batedor direto, se você buscar situações você vai encontrar. A Holanda tomou 1 gol de cabeça, a Polônia 2. Então a gente tem aqui um indicativo de que é um jogo que pode ser pautado na bola aérea também, tá? Então vamos voltar aqui e marcar essa opção de bola parada, né? Bola aérea também funciona. Aqui embaixo a gente tem as estatísticas de finalização de fora da área. Isso significa... Isso é importante para mim. Como que eu utilizo isso? O time é bom de chutar de fora da área e ele interfere o que no meu trade? Se eu tenho uma situação de recuperação de resultado, por exemplo, eu tenho vou nem citar a Holanda aqui, eu tenho um time muito favorito contra um time mais inferior. Esse time inferior, ele povoa a área inteira, ele fica ali tentando reduzir os espaços, ele faz uma marcação mais compacta, ele dificulta o time favorito a criar situações de perigo. Se eu tenho um time favorito que finaliza bem de fora da área, e caso o time inferior não proteja bem a entrada da área, essa pode sim ser uma situação de desafogo, uma forma de marcar gol para poder abrir o jogo novamente. Então isso eu gosto muito de ver. Nesse caso a gente tem, por exemplo, retratando de forma real aqui, a Holanda é 1,36, 1,40, é um favorito para o mercado. Então caso a Polônia jogue recuada ou esteja na frente, as finalizações de fora da área da Holanda são muito boas e podem funcionar. Beleza? De resto, cuidado com essa odd da Holanda, depende muito da escalação, tá? País de Gales e Bélgica, eu vou repetir o que eu falei para vocês no
no jogo do País de Gales com a Holanda. O País de Gales está fribetado. O que é fribetado? É tipo uma aposta grátis, né? O que significa isso? É modo de dizer. O País de Gales conquistou uma vaga na Copa depois de, se eu não me engano, 64 anos. Tá? Se eu não estou enganado é isso. 58 ou 64 anos. E o time está completamente satisfeito. Difícil. Na Nations, o que acontece? A Nations, nessa competição, a Nations essa daqui é a Liga A. Na Nations só passa o primeiro colocado da A para disputar os playoffs e o título. O último colocado desce e o do meio ali fica de boa. Né? Então nós temos aqui nesse grupo provavelmente a Polônia, a Bélgica, a Holanda, né? E o País de Gales. O problema do País de Gales é descer de divisão, mas eu vou ser sincero com vocês. Não vai mudar a vida do País de Gales jogar a B da Liga das Nações no ano que vem, porque o time vai para a Copa do Mundo, então ele está muito de boa. O que aconteceu? O País de Gales entrou completamente desfocado contra a Polônia com um time misto porque tinha um jogo importante contra a seleção da Ucrânia, tanto é que passou e vai para a Copa do Mundo. E aí tomou a virada. Aí jogou contra a Holanda, depois de já ter classificado a vaga para a Copa do Mundo. Então o time estava muito de boa, foi visto isso. A Holanda fez o primeiro gol, ficou lá naquele enrola-enrola. Aí o País de Gales fez um golzinho, a Holanda foi lá e marcou outro. E a Bélgica começou tomando uma goleada da Holanda e já devolveu uma goleada na Polônia. Então assim, se for para fazer uma média de quem está mais interessado nesse jogo, eu acho que a Bélgica voltou a se interessar, apesar do De Bruyne falar que não gosta muito dessa competição, que não vale de nada, e o País de Gales continua nessa situação de, olha, tô na Copa, eu jogo a Série B da Nations no ano que vem e é isso, entendeu? Então, para mim, a Bélgica é favorita. De novo, vou usar o mesmo exemplo da Holanda, desde que coloque em campo os titulares e coloque intensidade, tá? O País de Gales é pautado em bola aérea, finalização de fora da área, Bale jogando de titular se acontecer, finalização também de falta direta, tá? Então, para mim, uma possibilidade de trabalhar leia a pior equipe em campo aqui ao Gales, desde que ele dê pra gente, obviamente, leitura para isso, tá? Inglaterra e Itália, um dos principais jogos do dia, né? Colocamos em frente aqui uma Itália que, se eu não me engano, vem de uma vitória contra o time da Hungria, que é um time chato, tá? Não dá para dizer que a Hungria vai bater em todo mundo. A Hungria venceu a seleção da Inglaterra e perdeu para a Itália. A Inglaterra não estreou bem contra a Hungria, foi muito fraco e muito pobre o jogo da Inglaterra em relação à criatividade, mas vai pegar uma Itália que está se moldando de novo. Então é muito comum sair a escalação da Itália e a gente pensar assim, a Itália está mista. Na verdade, não é que a Itália está mista, a Itália já não tem mais todos aqueles jogadores que a gente imaginava. Alguns jogadores já estão aposentando e o Mancini está fazendo várias mudanças porque a Itália está entrando num novo ciclo. A Itália já ficou de fora de 2 Copas do Mundo seguidas e está entrando de novo no novo ciclo. Então está testando vários jogadores de times menores, como o Sassuolo, por exemplo. O Scamacca virou agora o titular da seleção com a 9 e de vez em quando entra o Belotti do Torino e assim vai. Tá? Então a Itália, na minha opinião, hoje ele tem um elenco menos consistente do que o elenco da Inglaterra. Mas, na minha opinião, a Itália às vezes tem umas cartolas de onde tirar do que a Inglaterra. A Inglaterra parece um time muito engessado. A gente vê a Inglaterra jogando muita bola contra times menores. Quando é contra times maiores, a Inglaterra pauta na defesa, tenta não tomar gol e tenta fazer o seu golzinho ali. Muito forte também na bola aérea a Inglaterra, já vou até marcar isso daqui para não esquecer. Tá muito forte mesmo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos puxar. Inglaterra e Itália. Dentro de casa, a Inglaterra venceu os últimos 4 jogos. Aqui eu estou puxando jogos de eliminatórias, tá? E lembra que a Inglaterra joga contra times menores. E a Itália ficou de fora da Copa, então olha lá, o desempenho dela é muito ruim, tá? Gols de cabeça da Inglaterra, 10. 10 gols de cabeça da Inglaterra, sendo 5 de escanteio. Isso aqui precisa ser observado por você na hora do seu trade. Esteja você contra a Inglaterra tem uma bola parada, cuidado, tá? Toma muito cuidado com isso. E para mim também pode ser um jogo aqui de match odds, a gente pode ter para os dois lados, tá? Com o odd da Inglaterra 1,80, de vez em quando a gente até pode ver essa odd começando próximo a 2, e aqui para mim ela pode se movimentar para os dois lados, dá sim para trabalhar sem nenhum tipo de viés. Hungria e Alemanha, de novo um time vai visitar a Hungria e pode se complicar, tá? O time da Alemanha, ele vem de um empate contra a Inglaterra, tomou um gol de pênalti no final do Harry Kane. A Hungria venceu a seleção da Inglaterra aí na Hungria
e perdeu para a Itália, tá? Com todo respeito, acho a Alemanha muito mais time. A gente já viu esse confronto, se eu não me engano, na Euro, tá? A Hungria tem jogadores muito bons e a base dos jogadores da Hungria justamente joga na Alemanha. Tem alguns jogadores do Freiburg, tem alguns jogadores do Colônia, tem alguns jogadores até na segunda divisão. Então a Hungria não é um time bobo. É um time que se defende bem, mas é um time também que ataca muito bem e joga bem pelo alto. Então pode sim complicar a vida da Alemanha. O que pode complicar a vida da Hungria é a Hungria sair atrás do placar. A gente já viu a Hungria em casa saindo na frente da Inglaterra e se protegendo bem. Mas a Hungria, quando sai atrás, que foi o que aconteceu com a Itália, é um time que quando sai de forma desorganizada. Então acaba cedendo mais espaço para a Alemanha. Então toma cuidado com isso. Pode ser um jogo de back Alemanha? Pode. Eu não venho. Tá? Do que eu vi da Hungria na Euro, nas eliminatórias e agora na Nations, não me passa tanta confiança. Mas eu não venho. Isso não quer dizer que durante o jogo, com uma pressão absurda da Alemanha, eu não possa fazer. Tá bom? Mas cuidado. Toma um pouquinho de cuidado aqui. Vou marcar para checar, tá? Vou marcar para checar esse back Alemanha, mas cuidado, tá bom? Se a Alemanha sair na frente, eu vou ficar de olho no mercado de gols. Beleza? Montenegro e Bósnia aqui já começa de novo às 15h45 a dar uma desacelerada nesse tipo de jogo. O último jogo da Bósnia que eu assisti foi um empate, não, foi uma vitória contra a Romênia e Montenegro perdeu para a Finlândia de 2-0, um time muito fraco também na criação. Vou passar batido, tá? Romênia e Finlândia é outro jogo que eu pretendo passar batido. Jogo para match odds, jogo para não inventar moda. A Finlândia tem o melhor jogador lá deles, que é o Teemu Pukki, que é o artilheiro do Norte, que foi para a segunda divisão da Inglaterra agora. A Romênia é um time de intensidade, mas não vem correspondendo ao que eu esperava e ao que eu acompanhava da Romênia antes. Tipo a Geórgia, por exemplo. Eu tenho elogiado bastante a Geórgia, inclusive falei da Geórgia contra a Macedônia. A Geórgia realmente venceu a Macedônia, com o gol do rapaz lá, o Kvaratskhelia, que eu falei com vocês. Mas a Romênia, que era um time que eu vinha acompanhando também, não está demonstrando uma boa intensidade em campo. Então, cuidado, tá? Jogo difícil. E por último, mais um jogo da Turquia. Pegamos, né? Se você me acompanha no Telegram, trabalha comigo no Leitura, eu acho que já é a segunda goleada da Turquia que eu pego. E agora vamos para mais uma tentativa, né? A Turquia vai jogar contra Luxemburgo fora de casa. A Turquia tem excelentes jogadores e o principal jogador de ataque da Turquia chama Serdar Dursun, jogador que jogava no Darmstadt, a segunda divisão da Alemanha. Cara, jogava demais. Já é um pouco mais veterano, tem a minha idade, né? 31 anos. Foi chamado, foi comprado pelo o Fenerbahçe, né? Não, foi o Fenerbahçe ou foi o Galatasaray? Foi o Fenerbahçe, se eu não me engano. Isso, foi o Fenerbahçe. Agora o Jorge Jesus chegou no Fenerbahçe e já foi artilheiro do Fenerbahçe esse ano. Então, muito de olho, né, no Serdar Dursun, bom atacante, que já fez 2 gols pra gente na última partida. Eu venho para ficar de olho no back Turquia. A Turquia não tem uma boa defesa, mas quando sai na frente é um time que vai com muita força, principalmente nos minutos finais. Parece que a Turquia não vai golear, não vai fazer os gols. O time adversário começa a abrir, a Turquia vai para cima igual louca, tá? Então dá para ficar de olho em mercado de gols aqui e dá para ficar de olho nesse back Turquia. Eu prefiro trabalhar gols do que o back Turquia por não confiar tanto, às vezes, na defesa da Turquia, tá? Mas pode ser mais um dia de goleada da Turquia aqui. Sim, tá bom? Fechamos a Nations, então eu vou ignorar 2 jogos das 15h45 e um jogo das 13h. Vai ficar ali escanteado para não ter problema. Série B do Brasil, Brusque e Ituano. O Brusque vem de vitória, se eu não me engano, fora de casa contra o Vila Nova. Exatamente, por 2-0. E o Ituano também era favorito e perdeu em casa contra a Ponte. Tô ficando bom de memória essa Série B. Tô entrando no clima da Série B, hein? Odd parelha 2,20, não vou inventar moda aqui. Se eu for fazer algo, vai ser no Match Odds. Olha só, o horário é bom, hein? Dá pra pegar ali depois do jogo da Ucrânia. Ponte Preta e Londrina. Londrina vem de um empate com um homem a menos. Conseguiu empatar no finalzinho contra o time do Tombense. E a Ponte Preta vem de vitória contra o time do Ituano. Odd um pouquinho baixa da Ponte Preta, mas é porque o Londrina fora de casa não venceu nenhuma, tem 4 derrotas, tá? Também dá para trabalhar um layer para a equipe em campo aqui. CRB vem de derrota para o Cruzeiro por 2-0 e o Vila Nova vem de vitória contra... Mentira, vem de derrota contra o Brusque. Também dá para explorar match odds aqui, nada
além do normal. E o Bahia, se eu não me engano, o Bahia é o único odd baixo aqui, deixa eu ver. Volta. Não, tá tranquilo, a odd do Bahia, achei que ia estar abaixo de 2. Pega o Operário em casa é chato, hein? 3 vitórias em 5 jogos, o Operário. Fora de casa, o Bahia tem 1 vitória apenas, e a odd do Bahia é de bem favorito aqui. Todos os jogos da Série B dá pra trabalhar o match odds, né? Você não vai me ver falando de gols na Série B, até porque eu não trabalho com tanta frequência a Série B pra gols, mas pra match odds, fiquem tranquilos, que se der a oportunidade eu tô lá. Vamos falar de Série A então? O Corinthians pega o Juventude, a normalidade aqui é o Corinthians venceu o Juventude em casa, mas o Corinthians não vem numa boa fase. Foi líder do campeonato por alguns momentos, né, por algumas rodadas, agora está na segunda colocação. Não foi bem recebido, né, a derrota do Corinthians para o time do Cuiabá. Tudo bem que o Cuiabá acaba jogando muito bem em casa. Na minha opinião, esse back Corinthians vai passar pelo comportamento do Juventude. O Juventude fora de casa, os principais resultados do Juventude fora foram um empate contra o Botafogo, no Rio, e um empate contra o Fortaleza, no Nordeste, né? E aí, contra o Avaí, foi 2-1. Aí já é um time mais parelho, né? Perdeu para o São Paulo. O Corinthians, a gente sabe que dentro de casa tem uma força absurda, mas o que eu ia dizer é, o back Corinthians vai passar pelo comportamento do Juventude. Se for um time recuado, porque geralmente é assim, né? Os times que querem se manter na Série A vão jogar contra times grandes fora, tentam se segurar para poder empatar. E tentam fazer o resultado em casa. Se for essa a ideia do Juventude, aí pode ser um jogo para back Corinthians, tá? Mas eu venho com uma ideia, se for isso, de trabalhar um lei de Juventude para não ficar também com essa questão do back no Brasileirão. Para mim eu ainda não encontrei, né? Não costumo trabalhar. Geralmente eu venho para um lei para a equipe em campo mesmo. Deixa eu ver se a gente tem alguma informação aqui sobre o brasileiro no nosso PDF de apoio, que tem um monte de jogo das seleções, já vou chegar lá. Aqui, ó, Corinthians e Juventude. Dentro de casa o Corinthians venceu 2, tá? Esse aqui é o PDF de apoio, tá aí no primeiro comentário fixado para vocês. 2 vitórias em 4 jogos do Corinthians. O Juventude só venceu 1 partida fora de casa, que foi contra o Avaí, como eu falei para vocês, tá? Não é um supra-sumo o Corinthians em relação à finalização e gols em casa. Tem 3 gols de escanteio o Corinthians até agora, né? Alô, o Gil, um cara que faz muito gol. E o Juventude marcou 5. Esse pode ser um fator decisivo no jogo. O Corinthians tem uma média de 2 gols de cabeça, 3 de escanteio. É uma média boa. Mas o Juventude tem uma média de 5 gols de cabeça. Isso quer dizer que o Juventude pode sim usar essa arma de bola parada contra o Corinthians. Então se você está trabalhando back Corinthians ou lei Juventude, e o Juventude não chega a um tempão, aí do nada tem uma bola parada para o Juventude, você vai comprar, esteja dentro do seu método. Tá? Se você compra a bola parada, tá dentro do seu método. Se não compra, sai. Tá bom? Para não inventar moda. Fechou? Outro jogo. Galo contra o Santos. O Atlético Mineiro vem de uma goleada sofrida pro Fluminense. Dinizismo na área. Tá? E o Santos vem de um empate, se eu não me engano, fora de casa contra o CAP. O Santos, cara, vem melhorando. O Santos só fazia resultado em casa, agora tem melhorado. Mas defensivamente o Santos ainda oferece muito espaço. Eu não duvido que isso aqui seja um jogo para gols, tá? Vou ficar de olho nisso. Não vem para trabalhar back Galo. Para mim, o Galo do Turco Mohamed ainda não é nem um pouco parecido defensivamente com o Galo do Cuca. O jogo contra o Palmeiras parece que foi realmente fora da casinha, porque foi 0-0 contra o Palmeiras, a equipe defensivamente jogou melhor, mas aí chegou contra o Fluminense e tomou 5. Então, tomar um pouco de cuidado. Para mim, esses backs no Brasileirão não se criam, tá? Ou é mercado de gols, ou eu não vou fazer nada aqui, tá bom? Fluminense, que vem de uma goleada contra o Galo, contra o Atlético Goianiense, que também venceu, se eu não me engano, o Avaí no último jogo. Foi isso? Foi, 2-1. 1,80 odd do Flu, vem com moral o Fluminense, hein? Muita moral. Só que o time do Goianiense é muito veloz, muito rápido no contra-ataque. Eu gosto, vou ficar de olho nesse mercado de gols também. O time do Goianiense não tem bom desempenho fora de casa, tá? 0 vitórias e marcou 2 gols apenas. Mas, para quem não se lembra, o jogo que o Goianiense fez contra o Inter, lá em Porto Alegre, foi muito bom. O time merecia ter saído com a vitória, gol do Churin de cabeça. O time merecia, criou demais. Então, olha, se o Fluminense der espaço, pode ser um jogo para gols, sim, tá?
Cuiabá e Bragantino. O Bragantino estava em crise, pegou o Flamengo, né? Todo mundo que está em crise pega o Flamengo e, enfim, né? A situação do Flamengo estava complicada, caiu o Paulo Souza, já vou falar do Flamengo. 2,62 a odd do Bragantino, 3 a odd do Cuiabá. Jogar contra o Cuiabá fora de casa é sempre muito difícil, tá? Começou mal a temporada, mas geralmente é muito difícil. Tirar ponto do Cuiabá lá vai ser complicado. O Botafogo, se eu não me engano, conseguiu, e o Fluminense, né? Mas mesmo assim, o Cuiabá parece que está engrenando, venceu o Corinthians. Jogo para match odds, tá? Eu não venho para trabalhar gols no campo do Cuiabá não, que é mais complicado. E por último, Internacional e Flamengo. O Inter vem de uma excelente vitória contra o time do Bragantino e depois foi um empate contra o Santos fora de casa. Então, 2 jogos fora de casa, de 6 pontos ele trouxe 4 e vai jogar contra o time do Flamengo, que demitiu agora o Paulo Souza. Não tem nada melhor no futebol brasileiro do que uma troca de treinador. O resultado é imediato. Você trocou de treinador, parece que no outro jogo você ganha, ou você faz um bom jogo, ou você consegue um empate. Mas, historicamente, o Flamengo no Sul não tem bons resultados, tá? Não costuma ter bons resultados contra nenhum time ali do Sul. Então, toma um pouco de cuidado nisso. Para mim, essa odd do Flamengo tá errada. Mesmo que o Inter não venha jogando isso tudo, que tem alguns problemas internos, o Inter, para mim, devia ser favorito em casa contra o Flamengo, com todo o respeito, tá? Então a gente pode ter aqui uma incidência de mercado de ler pior em campo no match odds, né? Eu chamo assim porque é meu método. Mas sinceramente acho que a odds do Flamengo tá muito baixa. Mas claro, como eu falei para vocês, não sei nem se o Dorival já vai estar em campo, né? Não vai ter treinado nada, mas havia uma rixa forte dos jogadores do Flamengo com o Paulo Souza. Isso pode ter começado lá com o problema com o Diego Alves, mas costuma ser imediato o resultado da troca de treinador, tá? Então é bem provável que a gente veja o Flamengo jogando melhor, mais organizado, com mais vontade. Isso não quer dizer que vai vencer o jogo, tá? Mas vale a pena a gente ficar de olho no match odds aqui sim, tá bom? De amistosos eu não vou fazer nada e da MLS já tá muito tarde para mim, então eu fico por aqui. Um excelente dia de trabalho para você. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. Amanhã a gente tá por aí. Um grande abraço e até a próxima.